Santo é o Deus da criação, o Deus que tudo fez. Honra e glória ao grande eu sou, o Deus de Israel. Tu somente és digno de louvor e adoração. Nosso imperfeito ser se inclina em gratidão. Santo é o Cordeiro que da morte nos livrou. Glórias ao Consolador que o Pai nos enviou. Tu que habitas entre os louvores, ó Senhor, vem estar presente entre nós. Amém. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença. E a certeza de Tua presença entre nós que fará toda a diferença nesta manhã. Portanto, que todo o nosso louvor, que toda a nossa adoração sejam agradáveis ao Senhor. E nesta manhã unicamente possamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Nos colocamos reverentemente diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Passaremos agora os dízimos e as ofertas.
São teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás e ofertas que te damos de coração aceitarás. Bom dia, igreja, um bom sábado. Eu tenho o prazer de dar alguns anúncios para vocês nessa manhã de sábado. O primeiro deles é o jantar do Dia dos Namorados. Ninguém pode reclamar que esse ano está em cima da hora. Tá? Nós estamos em abril ainda. A Ana Laísa pediu para avisar que é todo mundo de máscara, viu, gente? Então, por favor, os interessados podem procurar a direção do JA, a pessoa da Ana Laísa, a pessoa da Ana Luísa. E no próximo sábado a gente terá, mais uma vez, o anúncio com mais detalhes. O segundo anúncio é que amanhã é o último domingo de abril, mas nós não teremos o Delícias de domingo. Minha esposa está um pouco adoentada e, infelizmente, não vai poder estar à frente juntamente com a Solange, então nós achamos melhor postergar um pouco mais esse evento. Dia 11 do próximo mês, agora em maio, acontece no Prata o Dia de Evangelismo. A Casa Publicadora apoia esse evento, só que nós precisamos de algumas coisas para que ele aconteça para a honra e glória do Senhor. E precisamos da ajuda de vocês. Lápis de cor, brinquedos novos, mas não precisam ser brinquedos caros, do nosso dia a dia. Brindes para os dias das mães. E também, se alguém quiser ofertar alguma quantia em dinheiro, será bem-vinda. Por favor, podem procurar a Dulcimar. Cadê a Dulcimar? Por favor, Dulce, fica de pé. Não sei se vai adiantar muito não, mas... Pode ser a Dulcimar, a Sirlene, a minha esposa Adriane, ou a mim, vocês podem se dirigir. Tudo que vocês trouxerem será muito bem-vindo. E agora, hoje é o penúltimo culto do mês, quarta-feira, dia 1º de maio. Começa uma nova programação na nossa igreja. E eu quero convidar a todos para que justamente nesse primeiro dia, que é um feriado, possamos estar todos presentes. Porque vai ser um culto especial. Nós preparamos para vocês estudos, como está acontecendo no domingo. Vai ser quarta-feiras temáticas. E vamos falar sobre os profetas da Bíblia. Começa agora dia 1º. O Ancionato está preparando para vocês alguns brindes bem interessantes. CDs do Arauto do Rei, canecas com os temas centrais dos profetas e etc. Mas eu gostaria de convidar vocês, de uma forma especial, não somente por causa dos brindes, que é claro, isso é bom, mas nós vamos ter um momento de oração muito especial nessas quartas-feiras. Já há pessoas orando pelos pedidos de vocês, que serão colocados na próxima quarta. E aqui, diante do altar do Senhor, nós vamos colocá-lo, e essas pessoas que já estão orando vão fazer uma oração ainda mais especial para que Deus se manifeste diante da gente. Então, estão todos convidados. Começa agora na próxima quarta-feira. A série de estudos vai ser preparada pelo Barcelos, ele que é o pregador. Se comprometeu a convidar nos pequenos grupos por onde ele passasse. Ele conhece muita gente, então nós vamos ter muitos convidados aqui nas quartas. Então, eu peço que aos irmãos, para que possam vir, além de participar do culto, acolher de braços abertos esses nossos irmãos que estarão aqui conosco. Também, no mês de maio, nós vamos ter o privilégio de ter 2 semanas de oração. A primeira delas, com o pastor Amin Rodor, que é convidado do Janderson. Ela começa dia 16 de maio e vai até o dia 18. 15 de maio. 15 a 18 de maio. Então vai ser uma mini semana de oração com o pastor Amin Rodor. E a última semana de maio, do dia 25 a 1º de junho, o pastor Paulo Bravo também vai estar conosco, celebrando mais uma semana de oração. Então, maio é um mês cheio de eventos na nossa igreja, e tenho certeza um mês muito abençoado. Deixa eu ver se tem mais algum aviso, acho que é só isso. Obrigado a todos vocês.
deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bom dia, crianças. Só que eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero todo mundo lá naquele canto. Vou para o fundo. Léo. Meu Deus do céu. Léo. Lá para trás. Vamos? Lá para trás. Todo mundo lá para trás. Que eu vou contar uma historinha muito especial hoje. Tá? Isso. Todo mundo? Eu vou ficar aqui nesse cantinho para contar a história para vocês. Eu quero contar a história de um rapaz, um menino. Sabe qual é o nome dele? Davi. Isso mesmo. Davi era um menino que cuidava de ovelhas. Sabe, um dia o pai dele chegou para ele e falou assim: Davi, vai lá levar mantimento para os seus irmãos, porque eles estão em batalha. E Davi pegou e veio trazendo os mantimentos enquanto os seus irmãos estavam em batalha. Sabe, estava tudo muito silencioso. Mas que batalha é essa? Esse silêncio todo? Nossa, o que será que aconteceu? O que será que estava acontecendo com essa batalha? Mas sabe, Davi olhou, e ele não conseguia saber o que estava acontecendo. De repente, escutou um som muito alto, vindo lá da montanha. E lá da montanha vinha um gigante. Vinha um gigante, e ele falou muito alto: um homem que vem a mim. E todo mundo ficou preocupado e ninguém queria lá. Mas Davi olhava para o seu povo e olhava para Deus e falava assim: como assim? Vocês são o povo de Deus, o escolhido, e tem medo desse gigante? Meu Deus é muito maior. Davi não pensou duas vezes e foi guerrear contra o gigante. Quando o gigante viu Davi, um menino de 16 anos, ele olhou e falou assim: esse menino vai guerrear contra mim, um gigante poderoso que já ganhei muitas guerras? Imagina! E ele largou tudo e foi atrás de Davi. E Davi foi andando atrás de Golias, e de repente Davi pegou as pedrinhas, uma pedrinha na mão, e girou. E quando ele tacou, sabe o que aconteceu? O gigante caiu no chão. Ele caiu morto no chão. E o povo de Deus saiu correndo atrás dos filisteus. Sabe, crianças, Davi era um menino de coragem. Ele era um menino de coragem. Ele era um servo de Deus. E ele queria fazer o seu melhor. E se vocês pensam porque ele era pequenininho, ele desistiu? Ele não desistiu. Ele confiou em Deus e foi fazer o que era preciso. E a gente também tem que se fazer isso, não tem? A gente tem que confiar em Deus a cada dia para poder fazer o melhor para Ele. Então agora, todo mundo em silêncio vai descer para pegar a pastinha e sentar com o papai e com a mamãe.
já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. Silêncio, silêncio. Queridos, depois de uma história tão bonita e tão bem encenada, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Marcos 16, verso 15 e 16. A palavra de Deus diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Com esse pensamento, vamos cantar o hino 333 do nosso cenário Há um Dever, com todo o entusiasmo, queridos. Perdão, graça e perdão, deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. Amém, queridos. Continuando o nosso louvor, depois de cantar desse dever que nós temos, nós gostaríamos de cantar o hino Mensageiro, que possamos pregar a mensagem do Senhor. Tem dias que nem sei dizer. Não tenho motivação, cante. Não tenho motivação. Tem dias que é assim mesmo, né? Eu sinto em mim. Eu sinto em mim uma dor sem fim. Às vezes dói e você nem sabe por quê, né? Não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me
nuvens. Agora. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Mulheres? Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Fale bem alto, fale. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Amém. Agora, igreja, bem baixinho assim, ó. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha, cante. Sou testemunha do seu ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Amém. Queridos, que mensagem maravilhosa. Vamos continuar o nosso louvor agora, cantando o hino 344 do nosso cenário. Enquanto eu abro aqui a minha Bíblia, você abre também em Efésios 6, 10 a 12. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém? Queridos, pensando nisso, eu gostaria que vocês abrissem os seus hinários no hino 344. Ó cristãos, avante! Pela cruz de Cristo,
finalizando esse momento de louvor maravilhoso, nós vamos cantar o hino 500 do nosso inário. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Acredite, queridos, Deus ouve sua oração. Deus ouve oração suplicante. Deus vê a sua angústia. Deus vê sua angústia e acalma. Mais forte agora. Deus faz de você um gigante. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Agora bem suave. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Suas vozes femininas. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, Vozes masculinas. Não devo vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Toda a igreja agora. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus ouve oração suplicante. Acredite, queridos, Deus vê. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Bem suave. Deus ouve oração suplicante. Só a igreja e o piano. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Louvado seja Deus.
Bom dia, um feliz sábado da igreja. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial dos Desbravadores. Em toda comemoração e na nossa reunião aos domingos, nós temos um momento onde nós falamos a lei e o voto dos desbravadores. Então quero convidar toda a igreja que, quando formos falar o voto, nós vamos levantar a mão direita, tá certo? Então eu vou falar, atenção, desbravadores e igreja, para o voto, posição, e todos nós vamos falar o voto juntos, e depois a lei. E para você sair da posição do voto, nós vamos falar, antes era descansar armas ou firme, hoje é descansar posição, ok? Então quero chamar a desbravadora Gabriele e a Camila, para que nós possamos falar a lei e o voto. Atenção, todos os desbravadores e Igreja Central. Para o voto. Posição? Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Saudarei a lei dos desbravadores. Serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. Lei. A lei dos desbravadores ordena observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o cântico no coração e ir aonde Deus mandar. E agora iremos cantar o hino dos desbravadores. Os servos do Rei dos Reis, sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação. Assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação. E é Cristo virá em breve dar o galardão. Nesse momento, é um momento muito especial, onde você vai vir até a frente e vai clamar a Deus, vai clamar a Cristo, a água da vida. João, capítulo 7. João 1, capítulo 4, versículos 13 e 14. Diz o seguinte. 13 e 14. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher disse, pediu,
Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca terei sede e não precisarei mais vir buscar água. Deus, Cristo, é a água da vida. E nós temos que buscar essa água da vida para que nunca mais nós possamos ter sede. Então, nesse momento, eu quero convidar todos que querem buscar essa água e querem entregar a sua vida nesse momento a Cristo, que venha e iremos cantar juntos o hino. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos más e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Amém? Vamos ficar de joelhos e vamos orar a Deus nesse momento e buscar a água da vida. Querido maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este sábado. Muito obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Queremos nesse momento entregar a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, que nós nunca mais possamos ter sede, Senhor. Que nós possamos buscar a Cristo, que é a água da vida, todos os nossos dias. Que como nós estamos ouvindo aqui a cascata, que como ela está jorrando aqui, que possa jorrar também bênçãos em nossa vida. Que o Senhor possa estar com a cada coração aqui quebrantado. Que o Senhor possa estar com a cada pessoa que nesse momento trouxe alguma dificuldade, algum problema que está passando ou algum familiar. O Senhor conhece as dificuldades de todos aqui, Senhor. Que tudo que nós estivermos precisando, o Senhor possa nos dar conforme a Tua vontade. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Que o Senhor possa estar conosco durante todo o restante do culto, durante todo o sábado. É isso que te pedimos, em nome do Teu Filho e amado Jesus, que reina para todos sempre. Amém.
Um profeta Deus mandou, homem simples o Senhor, escolher um novo rei sobre Israel. Samuel assim fez, 7 filhos chamou Jessé. Mas em um deles agradou o Senhor, senão aquele simples pastor. Samuel unja Davi, um rei assim Deus escolheu para lutar contra os filisteus e ser segundo o coração do próprio Deus. Já no vale do Carvalho, os soldados de Israel ouviam zombarias do gigante ali. Dizia: sou Golias, escravo eu serei, se um entre vós me derrotar. Aprovou o simples pastor pra lutar em nome do Senhor. Samuel unja Davi, um rei assim Deus escolheu pra lutar contra os filisteus e ser segundo o coração do próprio Deus. Samuel unja Davi, um rei assim Deus escolheu pra lutar contra os filisteus e ser segundo o coração do próprio Deus. Derrotou o filisteu com apenas uma pedra e provou que se forte ou valente, se bravo ou gigante com fé, em Deus vencerá. Samuel unja Davi, um rei assim Deus escolheu pra lutar contra os filisteus e ser segundo o coração do próprio Deus. Samuel unja Davi, um rei assim Deus escolheu pra lutar contra os filisteus e ser segundo o coração do próprio Deus. E ser segundo o coração do próprio Deus. E ser segundo o coração do próprio Deus. Amém. Gostaria de convidar o desbravador João Pedro que viesse aqui à frente, para que ele possa receber a insígnia dele, que no dia do batismo, em janeiro, foi prometido pelo Clube de Desbravadores Mensageiros. Na época nós não tínhamos a insígnia, mas está aqui na mão. Isso é porque ele foi batizado como desbravador, então ele recebe essa insígnia. É a primeira de muitas, se Deus quiser.
Prontinho, está aí, devidamente investido. E que Deus abençoe nessa caminhada, não só como desbravador, mas como cristão também. Nesse momento nós entregamos o microfone ao pastor Rogério. O pastor Rogério é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse momento está atendendo junto ao CEAL. E ele gentilmente aceitou o convite do Clube de Mensageiros para repartir o pão da vida nessa manhã. Pastor, que Deus abençoe e a igreja toda sua. Oi, agora sim. Feliz sábado. Creio que este é o excelente momento para você abrir a palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Eu vou ler na versão, a Bíblia, a mensagem, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas acompanhe a leitura em sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Jabes se destacou entre os seus irmãos. Era muito respeitado. A sua mãe lhe deu o nome Jabes. Ah, que dor! Pensando, foi um parto difícil. Dei à luz com fortes dores. Jabes orou ao Deus de Israel. E a oração de Jabes foi a seguinte: abençoa-me, sim, abençoa-me. Dá-me terras, grandes extensões de terra. Protege-me com tua presença. Livra-me do mal. E o verso 10 encerra dizendo que Deus atendeu a sua oração. Como você enxerga este verso? Com que lente você o lê? Dependendo disso, você terá uma interpretação completamente diferente se você usar uma ou outra lente. Há um poema, um versinho que diz que neste mundo, que nessa nossa vida, nada é verdade ou mentira. Tudo é segundo a cor do prisma com que se mira. Então, baseado neste verso, se você olha para algum objeto, para alguma região, para algum local, com uma lente, com óculos, com lentes azuis, a tendência é que você enxergue tudo ali azul. Se você usa uma lente avermelhada, você vai enxergar então tudo de forma avermelhada. Tudo de acordo com a lente que você mira, que você enxerga aquilo. E se você parar e adotar este verso, essa afirmação, literalmente, nós começaríamos a pensar algumas coisas aqui. Se adotarmos literalmente este verso de que nada nesta vida é verdade ou mentira, tudo vai depender da cor do prisma com que se mira, nós poderíamos chegar à conclusão de que não existe verdade. Chegaremos a uma conclusão que o que existe é apenas uma percepção. É um entendimento da pessoa que vê sobre aquilo que se diz ser a verdade. E os filósofos gostam de entrar nessa área aí. E a filosofia vem para dizer que a verdade em si ela não existe, nós podemos apenas perceber, nós podemos apenas ter uma noção de verdade conforme a vemos, conforme a interpretamos, conforme a percebemos. É claro que nós temos uma outra afirmação quanto ao conceito de verdade. Mas, de certa maneira, isso é real. Porque também existe um ditado que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Já parou para pensar nisso? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se, por exemplo, você abre uma janela e você se debruça sobre essa janela e olha a paisagem, você vai ter uma visão bem ampla do que está lá fora. Mas se diante da mesma janela aberta você se afasta e olha para aquela mesma janela, o seu campo de visão diminui. Imagine que duas pessoas estão naquele ambiente e alguém está olhando de um ângulo a janela e outra alguém olhando de outro ângulo. E alguém do lado de cá olhando pela janela lá fora fala: olha, existe uma árvore lá fora. E a pessoa do lado de cá, olhando pela mesma janela, não tem árvore nenhuma lá fora. E você de lá afirma: não, eu tenho certeza, eu estou vendo uma árvore, tem uma árvore lá fora. E a pessoa aqui insiste em dizer que não existe árvore lá fora. Quem está dizendo a verdade?
Os dois estão dizendo a verdade, de acordo com o ponto de vista que cada um tem. O que significa isso? Significa que nós organizamos a nossa vida, não necessariamente pela realidade, mas pela percepção que nós temos dos fatos. Quero um exemplo muito fácil de você entender isso? Você está andando, caminhando pela rua, na calçada, e de repente lá na frente você vê um cão, um cachorro. Se você, ao olhar aquele cachorro, imaginar que ele é um cachorro perigoso, se você perceber e você chegar à conclusão que ele é um cachorro que pode trazer perigo para você, o que você vai fazer? Pelo menos eu faria assim. Eu iria para o outro lado da rua, para outra calçada e iria em segurança. Ou passaria ali na mesma calçada, se não fosse possível mudar de calçada, mas iria com muito cuidado. Agora, se eu olho para o cachorro, o mesmo cachorro, e eu tenho uma percepção que é um cachorro dócil, que é um cachorro manso, que é um cachorro brincalhão, amistoso, eu não vou atravessar para o outro lado da rua, eu posso seguir tranquilamente, é bem provável que quando eu passar pelo cachorro, eu ainda brinque com ele, faça um carinho, né? Passe ali a mão na cabeça do cachorro e siga. Então, só para entender o que eu estou passando aqui neste momento, o que na verdade definiu o meu comportamento, o que na verdade definiu a minha atitude, não foi quem era o cachorro em si, se ele era bravo ou se ele era manso, mas a minha percepção sobre o cachorro. Ou seja, a percepção que eu tive daquela realidade fez com que as minhas atitudes fossem de uma ou de outra forma. E assim é verdade com relação à palavra de Deus. E assim é verdade com relação à Bíblia Sagrada. E nós gostamos de dizer, né, que a Bíblia diz assim. E toda vez que alguém vai dizer, a Bíblia diz, na verdade, o que esta pessoa está querendo dizer é, eu interpreto desta maneira o que eu estou lendo na Bíblia. Esta é a minha percepção do que eu vejo aqui neste texto. Esta é a minha interpretação, é o meu ponto de vista, é o meu entendimento a respeito disso. Por isso, queridos, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos nos certificar que estamos usando as lentes corretas para entender o que o texto está nos dizendo. Nós precisamos entender o que o autor via quando ele escreveu aquilo. O que ele vivia, qual era a percepção, qual era a realidade que ele passou para escrever tal coisa. E aí quando nós vamos nesta oração, a oração de Jabes, que nós lemos no texto desta manhã, né? E se nós lemos essa oração, Deus me abençoa, aumenta as minhas terras, livra-me de dores, guarda-me do mal. Se você ler essa oração com os óculos, por exemplo, da teologia da prosperidade, você vai ter uma interpretação completamente diferente. Você vai enxergar este texto como se Jabes estivesse dizendo assim, olha, Senhor Deus, me faz ficar rico, o que eu quero é isso. Eu estou orando em busca de riqueza, muita riqueza. Então, Senhor, por favor, aumenta a minha terra, as minhas propriedades, os meus bens, aumente os meus recursos, dá-me mais terras, aumente as fronteiras das minhas propriedades, não permita que nenhum mal me aconteça, livra-me de todo sofrimento, guarda-me do mal. E aí, usando esta lente, nós poderíamos até concluir, não está certo este pensamento, está correto, porque, afinal, nós não nascemos para ser cauda, mas para ser cabeça. E nós podemos até afirmar, não, somos filhos do rei. E é isso mesmo, Deus está querendo dar isso tudo aqui. E alguns falam, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou o filho do dono. E aí nós começamos a usar essas coisas para forçar o que a Bíblia não está dizendo, mas que nós estamos enxergando por uma lente, muitas vezes equivocada. E se eu faço uma leitura de um texto como esse, com uma lente assim, eu chegaria a uma interpretação completamente diferente do que a Bíblia diz. Completamente. Eu chegaria a uma conclusão, até ridícula, por que não dizer, de que o que Deus está falando aqui é o seguinte, se você orar com fé, se você não tiver nenhum pecado, então você vai morrer rico e feliz. E bem velhinho, vai ter muitos anos de vida. Essa seria uma interpretação equivocada deste texto. Mas quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que não pode ser assim. Porque se assim fosse, vamos pensar em Jesus. Jesus não foi uma pessoa que orou com fé? Jesus não foi uma pessoa que orou sem pecado?
Então Jesus, conhecedor das Escrituras como era, e lendo esta oração e fazendo a mesma oração, nós chegaremos à conclusão que Jesus não morreria na cruz, que Jesus morreria velhinho, milionário e feliz da vida. Porque ele estaria orando com fé e sem pecado, ou não? Mas esta interpretação é uma interpretação equivocada. O que o texto está querendo dizer? Aqui é um momento histórico, é um relato histórico. E o autor aqui, o escritor, está dizendo, olha, alguém, um camarada nasceu, ele cresceu, casou, teve filhos e morreu. E aí vem uma série de famílias, uma genealogia assim. O outro veio, nasceu, cresceu, casou, teve filhos e morreu. E vai falando, geração após geração. Quando chega em Jabes, ele para essa linha de raciocínio. Quando chega em Jabes, ele faz algo diferente. Porque Jabes foi uma pessoa diferente. E o autor, quando chega na hora de falar sobre Jabes, ele fica constrangido de falar que simplesmente Jabes nasceu, cresceu, casou, teve filhos e morreu. Ele diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Ele para aquele raciocínio que vem falando de todos os outros, quando chega em Jabes, ele fala, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. O que ele queria dizer aqui, gente? O livro é histórico. Então vamos usar aqui as lentes, né? E você precisa conhecer a história do Antigo Testamento, as lentes aqui dos escritos de Moisés, as lentes dos livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, as lentes dos escritos proféticos, né? Do Velho Testamento, até as lentes também dos ensinamentos dos evangelhos de Jesus, de Paulo, dos apóstolos. E quando você se apropria desta visão ampliada, aí você poderá ter condições de interpretar e não chegar a uma conclusão equivocada de que um texto como esse está falando simplesmente sobre prosperidade, sobre bens materiais e sobre isso aquilo. Eu quero aplicar para vocês rapidamente, então, algumas lições que nós tiramos aqui. Jabes fez 4 pedidos para Deus. Senhor, me abençoa, multiplica as minhas terras, me livra do mal, me livra do sofrimento. O primeiro pedido de Jabes, Deus me abençoa. Você já parou para imaginar ou para refletir o que significa quando nós oramos a Deus e pedimos a bênção de Deus? O que significa quando Jabes ora, Senhor, me abençoa? Quando a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você percebe que Deus tem, ao longo da história, homens e mulheres que lhe são disponíveis, que se deixam usar por Ele. E estes são os chamados os abençoados na palavra de Deus. Um exemplo, começamos com Abraão, não é? Deus chama Abraão e fala, Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu hei de te mostrar, não é? Farei de ti uma grande nação. A bênção de Deus prometida a Abraão é fazer dele, Abraão, um instrumento para o cumprimento do plano da salvação que Deus tinha para este mundo. E daquela linhagem viria o Salvador. Deus tinha um propósito ali na história da redenção. É por isso que Deus tem os seus caminhos, é por isso que Deus tem pessoas que Ele usa para os seus propósitos, e essas pessoas são citadas na Bíblia e são conhecidas como pessoas abençoadas. E se você parar e começar a refletir sobre isso, nós podemos afirmar que Deus precisa de nós. Deus olha para a nossa cidade hoje, para Uberlândia, Deus olha para o mundo em que vivemos, e Deus está procurando por pessoas que estejam disponíveis para que Ele possa abençoá-las, e através desta pessoa a bênção alcançar os propósitos que Deus tem para aquele momento, para aquele lugar, para aquela situação. Assim como Deus olhou e encontrou em Abraão uma pessoa que poderia estava disponível para ser uma bênção para o mundo, Deus olha para nós hoje, Deus olha para os desbravadores, Deus olha para os jovens, para as mulheres, para os homens, para os anciãos dessa igreja, para todos nós. Deus está procurando por pessoas que estão disponíveis, que possam ser usados por Ele para um propósito maior. E ao longo da história, se você estudar com esta percepção, você verá claramente isso. Você perceberá que Deus, por exemplo, ama Jacó e aborrece Esaú. Você vê na história bíblica que Ele ama Isaac e aborrece Ismael, que Ele ama José em detrimento de todos os outros irmãos. Não é que Deus odeia Ismael, pelo contrário, lá em Gênesis 15 nós vemos até que tem uma bênção para Ismael. Não é que Deus odeia Esaú, não é isso.
O que a palavra nos ensina é que a Bíblia Sagrada nos diz é que Deus tem os seus instrumentos. E Deus olha agora para nós como igreja nessa manhã e está procurando por estes instrumentos. Pessoas que se deixem usar, pessoas que sejam disponíveis. Eu quero dizer que ser um abençoado de Deus é uma experiência muitíssimo delicada. E muito cuidado com o que você ora e pede ao Senhor. E às vezes nós oramos sem pensar o que estamos pedindo. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. E ser um abençoado de Deus é uma experiência delicada. Vou dar um exemplo do profeta Elias. Um homem tremendamente abençoado. Um homem que fez a diferença em sua geração. E Elias tinha ao seu lado, né, um ajudante, Eliseu. E ao final do momento ali do ministério de Elias, Elias já sentia que estava chegando o momento de terminar o seu ministério. Ele vira para Eliseu e fala: pede alguma coisa, meu filho, pede alguma coisa. E nós sabemos o pedido de Eliseu. E Eliseu pediu: eu quero a porção dobrada da unção que está sobre ti. Eu quero ser 2 vezes mais abençoado do que você foi. E Elias, quando ouve este pedido de Eliseu, ele fala: olha, filho, você pediu uma coisa muito difícil. Você pediu uma coisa muito dura e eu quero preparar você, eu quero avisar a você que você deve estar preparado para muitas coisas que virão depois disso. Prepare-se para a hostilidade, para o sofrimento, para a angústia, para a perseguição, para noites mal dormidas, porque Deus vai usar você em Israel. E só uma curiosidade, se você faz uma comparação entre os feitos narrados na Bíblia de Elias e de Eliseu, você verá que a Bíblia menciona que Elias realizou 21 milagres, e quando você estuda Eliseu, são 42 milagres citados na Bíblia, exatamente o dobro, né? Só uma curiosidade aqui. Mas Elias, que foi um homem tremendamente abençoado por Deus, não ficou rico e feliz. Elias, abençoado por Deus, foi perseguido pelo rei Acabe. Elias, um homem abençoado por Deus, enfrentou os profetas de Baal e toda a hostilidade daquele ambiente. Elias, abençoado por Deus, experimentou a solidão de todos os profetas de Baal e começou a acreditar que ele estava sozinho ali. Elias, abençoado por Deus, viveu um momento de profunda depressão e foi parar dentro, no fundo de uma caverna. Elias, abençoado por Deus, comia nas casas das viúvas e era alimentado por corvos. Elias não era uma pessoa que vivia sorrindo, pulando, saltitando, rico, feliz da vida, mas era uma pessoa abençoada por Deus. Ser abençoado por Deus é ser um instrumento para que a vontade de Deus se realize. E nós vemos isso na vida de Elias, nós vemos isso na vida de Paulo, nós vemos isso na vida de outras grandes pessoas, exemplos bíblicos, que viveram uma vida terrivelmente sofrida, mas foram maravilhosamente abençoados. Então, quando Jabes ora e fala: Senhor, abençoa-me, o que ele está pedindo? O que ele está dizendo para Deus é: Senhor, o Senhor precisa de alguém, Senhor. Senhor, o Senhor está à procura de uma porta de entrada para trazer a bênção para a minha família. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me coloco à tua disposição. Senhor, eu me coloco em tua presença para ser usado pelo Senhor. Senhor, abençoa-me. O Senhor está procurando, Senhor, nos meus dias, em minha geração, no meio em que eu vivo, alguém para enviar, para cumprir um propósito. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Abençoa-me, Senhor. É isso que Jabes está pedindo. Jabes não está pedindo uma vida folgada. Jabes não está pedindo conforto, sombra e água fresca. Jabes está se colocando na presença do Senhor e falou: Senhor, eu estou aqui. Eu estou disposto a me comprometer, a deixar ser usado pelo Senhor. Faça-me, Senhor, um instrumento. Senhor, eu estou aqui. Eu estou disponível. É por isso que o autor bíblico diz que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Porque Jabes, olhando para a sua família, ele fala: Senhor, o Senhor quer mudar a história da minha família? Eu sou a porta, eu estou aqui. Senhor, existe alguma coisa no meio onde eu vivo que precisa da tua atuação, da tua bênção? Senhor, eu quero ser o instrumento dessa bênção. Abençoa-me, Senhor. Começa pela minha vida, Senhor, para que as outras pessoas sejam transformadas e abençoadas. Usa-me, Senhor. É isso que Jabes está pedindo a Deus. Seguindo, Jabes fala e pede ao Senhor: multiplica as minhas terras, aumenta as minhas terras. É claro, e é evidente que Jabes não está pedindo aqui para ficar rico. Ele não é como aquele homem da parábola que Jesus contou, que fez uma grande colheita, juntou tudo nos seus celeiros ali e falou: ó alma,
Fique folgada, fique tranquila. Os celeiros estão cheios de bens, muitos investimentos, temos muito dinheiro, temos muitos recursos. Então, alma, descansa, come, bebe e folga. E Jesus, falando dessa parábola, chama aquele homem de louco. Quando Jabes está pedindo terras, ele está pedindo trabalho para Deus. Ele está pedindo: Senhor, me dê mais oportunidades de servir. Senhor, me dê mais terra para plantar, multiplica as minhas fazendas, porque esse pouco que o Senhor me deu, eu já cuidei, eu já arei, eu já plantei. Então, Senhor, me dê mais terra, porque eu quero abençoar mais pessoas, eu quero multiplicar mais coisas para que as pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor. Senhor, me dê mais trabalho. E uma coisa é certa: quando alguém se dispõe a ser usado por Deus, e as pessoas percebem que este alguém está fazendo um trabalho de Deus, ele ganha como recompensa mais trabalho. Porque as pessoas vão procurá-lo. O que está acontecendo em sua vida? Como isso está acontecendo em sua família? Como isso é possível lá na sua empresa, no seu trabalho? A nossa é diferente. Por que a sua é assim? Quando Deus abençoa, quando Deus nos dá mais, Ele está nos dando a oportunidade de multiplicarmos essa bênção na vida de outras pessoas. E quando nós somos abençoados pelo Senhor, o trabalho aumenta, e as pessoas vão procurar e vão saber: olha, alguma coisa acontece diferente em sua vida, eu preciso disso para a minha vida. E quando Jabes está pedindo: Senhor, me dê mais trabalho, me dê mais terras, ele quer ser um instrumento maior ainda para alcançar a outras pessoas. Ele não está pedindo aqui uma vida folgada, o que ele está pedindo é mais trabalho. Ele quer se tornar disponível para Deus. E ele olha para Deus e fala: Senhor, o que mais? O que mais o Senhor tem para mim, Senhor? O que mais eu posso fazer? Como eu posso abençoar mais pessoas? E quanto mais nós começamos e aprendemos a lição de abençoar outras pessoas, mais Deus nos usará e mais bênção nos tornaremos na vida das outras pessoas. E é isso que Jabes está pedindo. Seguindo o penúltimo pedido, Jabes pede a Deus: Senhor, guarda-me do mal, livra-me do mal. Você já ouviu esta oração por alguém? O Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração, livra-nos do mal, é tanto o mal que existe dentro da gente, quanto da ação do maligno. E é isso que Jesus ora por nós em João 17, quando ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Querido, aprenda uma coisa e nunca se esqueça disso. Existe um mal, existe uma ação maligna no coração humano. E o mundo às vezes classifica e denomina e chama isso de traumas da vida. E através desses traumas, o mundo tenta tratar isso com terapias, com acompanhamento. Não estou falando que não seja necessário uma ajuda de um profissional numa área para tratar um certo problema. Mas nós não podemos ignorar que existem traumas, existem situações na nossa vida, no nosso coração. E não é apenas um problema de uma terapia. É o mal que existe no coração do homem. E o que Jabes está dizendo aqui é: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero declarar guerra às trevas. Livra-me do maligno, livra-me da ação do mal. Eu declaro em minha vida guerra às trevas. E o livra-me do mal, então, é o livra-me do maligno. Não me tire do mundo, mas me livra do mal. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, os poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, queridos, por trás desta teia de conflitos, que se manifesta visivelmente, traumas familiares, conflitos de relacionamentos, problemas sociais, econômicos, relacionais, problemas dentro de casa, não nos iludamos, nem negligenciemos uma coisa: há uma ação maligna. E se nós não enfrentarmos, não resistirmos, o mal toma conta do nosso coração. É por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo: não deis lugar
ao diabo. Não brinque com o diabo, porque existe um mal. Não dê brecha para o mal, não dê lugar para o diabo. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não se acovarde, não tenha medo, não se acomode, não faça concessões, não faça alianças com o mal, não brinque com o diabo, porque ele está derrotado, mas ele é mentiroso e vai tentar de tudo para atazanar a sua vida. E Jabes aqui está dizendo: Senhor, não permita que o meu coração, este coração humano propenso para o pecado, não permita, Senhor, que eu me iluda comigo mesmo e permita que o mal se apodere de mim. Último pedido de Jabes: livra-me de dores, livra-me do sofrimento. É claro que Jabes não está pedindo aqui uma blindagem. Jabes não está pedindo aqui para viver uma vida tranquila, num mar de rosas, não. Jabes não faria esse pedido a Deus, não seria coerente com a palavra de Deus. O próprio Jesus contou a parábola que ele conta a história de duas situações, de duas casas, uma construída sobre a areia, outra sobre a rocha. E o que acontece ali? Caíram as chuvas, bateram os ventos, subiram as águas. Uma desmoronou, outra permaneceu de pé. Mas lembrem-se, as duas casas enfrentaram tempestade. As duas casas enfrentaram vendavais. As duas casas enfrentaram a enchente. Então não é uma questão de blindagem: Senhor, não deixe chover em minha casa, Senhor, não deixe que o sofrimento bata a minha porta, Senhor, não permita que o sofrimento alcance a minha família. Não é isso. E se nós estamos orando assim, nós estamos iludidos, porque a própria palavra, o próprio Senhor Jesus nos ensinou: no mundo tereis aflições. Então aqui não é blindagem de sofrimento. O que Jabes está pedindo? Eu interpreto aqui olhando pelas lentes e pelos ensinamentos do Novo Testamento. Eu diria que este livra-me de dores, de sofrimentos, seria mais ou menos: Senhor, livra-me dos embaraços dessa vida. Livra-me de embaraços. Porque existem coisas em nossa vida que são embaraços. Existem sofrimentos em nossa vida e muitas vezes os grandes responsáveis por este sofrimento somos nós mesmos. Somos nós, porque nós fazemos concessões. Nós damos brecha para o inimigo trabalhar em nossa vida. E essas coisas começam a embaraçar a nossa vida espiritual. Essas coisas começam a nos prender numa teia de pecados. E nós não conseguimos ser uma bênção que Deus quer que sejamos. Não conseguimos abençoar como Deus quer que abençoemos. Não conseguimos trabalhar em prol dos outros como Deus tem um propósito e um plano para a nossa vida. Porque nós estamos presos ao embaraço. São coisas que nós nos agarramos em nossa vida. Decisões que tomamos teimosamente. Sabemos que não deveríamos e tomamos a decisão. Sabemos que não deveríamos manter um certo tipo de relacionamentos e mantemos aquele relacionamento. Sabemos que não devemos escolher aquele caminho, mas insistimos em seguir naquela direção. Somos orgulhosos. Isso é um embaraço. E a insistência em manter essas coisas que deveriam já ser abandonadas vão nos travando. E nós vamos colhendo tempestades em nossa vida. E essas tempestades vão minando as nossas forças, as nossas energias, e nós nos tornamos mendicantes da graça de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Nós não sabemos fazer outra coisa, porque estamos presos a uma situação de embaraço, de pecado em nossa vida. Sabe o que Paulo te ensina? Que você deixe todo o embaraço e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Existem coisas, queridos jovens, queridos irmãos, em nossa vida, que primeiramente, num primeiro momento, aquilo não é pecado, mas é um embaraço. E se você não tratar aquilo, se torna pecado. Então o inimigo é muito sagaz, ele fala: olha, pode fazer, não é pecado não. Pode ir, não tem problema, você não vai ser afetado. Cuidado, pode ser um embaraço. E aquele embaraço vai te envolver numa teia. E quando você perceber, você está preso ali. E aí você entra numa situação que é uma situação de pecado. E nós precisamos pensar nisso. Esta oração, queridos, terminando, a oração de Jabes é uma oração de gente grande. É uma oração de gente corajosa. É uma oração de gente que tem brios. Pessoas que são determinadas. E se você parar e olhar Jabes talvez foi aquele camarada que nasceu e o pessoal olhava: esse aí não vai dar nada na vida. Esse aí está fadado ao fracasso. Começa pelo nome dele.
Olha, Jabes, você poderia olhar para Jabes e dizer, esse aí nasceu para dar errado. Jabes, o sujeito que nasceu para sofrer, para fazer os outros sofrerem, o sujeito que nasceu causando confusão, que vai viver causando confusão, um camarada que não vai dar em nada. E a mãe dele, quando Jabes nasce, põe o nome dele assim, com muitas dores o dei à luz. Esse era o nome de Jabes, o significado. E se alguém falava, ô menino, como você chama? Aí ele falava, eu sou aquele que fez a mãe sofrer quando nasceu, da Silva. Não é da Silva, que não era brasileiro, né? Mas eu sou aquele que fez a mãe sofrer quando nasceu. Toda vez que ele falava o seu nome, era essa a mensagem. Então as pessoas falavam, mas esse aí só traz problema. Esse aí só dá trabalho. Esse aí só traz sofrimento. Jabes um dia chega diante de Deus e fala, Senhor, me livra disso. Senhor, tira essa profecia maldita de minha vida. Senhor, permita-me reescrever a minha história. Senhor, me abençoa, usa-me como porta de entrada para trazer uma transformação na minha vida, na minha família. Senhor, abençoa a minha vida para que eu possa ser um instrumento teu, para que eu possa abençoar outras pessoas. Me dê trabalho, Senhor, para que o meu trabalho, através dele, eu possa levar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não permita, Senhor, que a minha vida seja o embaraço. É isso que Jabes está dizendo. E ele se ajoelhou, fez essa oração e termina o texto sagrado dizendo que Deus atendeu ao seu pedido. Queridos desbravadores, queridos jovens, queridos irmãos, o que Jabes está pedindo deveria ser a nossa oração nesta manhã. Jabes está simplesmente se apresentando diante do Senhor e falando, Senhor, conta comigo. Senhor, eu estou disponível. Senhor, qual é o teu propósito para a minha casa? Se o Senhor precisa de um instrumento, eis-me aqui, eu me coloco à disposição. Senhor, se o Senhor precisa de trazer uma transformação na minha igreja, Senhor, eu quero ser um instrumento usado por Ti. Senhor, se o Senhor busca alguém nesses dias para trazer uma mudança na sociedade aqui em que vivemos, conta comigo, Senhor, conta com o nosso clube, conta com a nossa igreja, conta com a nossa família, Senhor. Eis-me aqui, eu me coloco, Senhor, eu quero ser uma bênção na vida de outras pessoas. E você deve orar para Deus dizendo, Senhor, se o Senhor está buscando alguém, eis-me aqui, envia-me. Se o Senhor está procurando alguém para ser uma bênção, eu estou aqui, Senhor, para ser uma bênção na minha casa, na minha família, onde quer que seja. E a palavra de Deus que Jabes fez essa oração, e Deus atendeu a sua oração. Porque Deus não estava preocupado em trazer conforto material para alguém. Deus estava procurando alguém naquele tempo para levar uma bênção e executar o seu propósito de salvação naquele meio, naquele povo. Hoje Deus olha com os mesmos olhos do céu para nós. E Deus olha nesta manhã para a igreja central de Uberlândia procurando a quem enviarei, quem há de ir por nós, quem pode ser uma bênção, quem aqui executará os meus propósitos. Que ao olhar do céu para esta igreja, o Senhor possa encontrar o clube de desbravadores, os mensageiros. Senhor, estamos aqui, conta conosco. Somos uma geração que quer fazer a diferença no meio em que vivemos. Somos uma geração que quer proclamar a Tua verdade no meio em que estivermos, por mais difícil que seja. E que o Senhor não encontre apenas jovens dispostos a isso, mas que toda a igreja possa dizer em uma só voz, Senhor, estamos aqui, prontos para receber a Tua bênção e para sermos usados pelo Senhor. Que isso seja uma realidade em nosso meio nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amém.